Basta, filhinho, filhinha, olha aqui. Basta você fazer como você sempre fez. Dar muita atenção às suas ideias, aos seus gostos, às suas paixões, aos seus sentimentos, sem nada questionar. Sem nada impedir. E você estará funcionando segundo aquela situação, aquela condição que recebemos de Adão. Você estará caminhando sempre e cada vez mais para longe de Deus. Em nós mesmos encontramos a principal força de oposição a Deus, que as Escrituras chamam de sarx, na língua grega, ou carne. Que não se inclina para outra coisa, a não ser para o que é terreno, para o que é do mundo. O homem que perdeu a Deus não vê outra finalidade para existir, a não ser o mundo e os prazeres que podem ser arrancados do mundo. O que somos nós? Nós somos esta inversão de ordem. Nós estamos cheios de ideias religiosas muito corretas. E até nos gabamos delas, de saber coisas que outros nem imaginam. Mas não se pode dizer o mesmo da nossa vontade. Quem de nós não se admira, por exemplo, da virtude da caridade, da castidade? Que beleza o pudor, que honra a modéstia. Pergunta para a vontade se ela está de acordo com as ideias da castidade quando ela se inflama de paixão. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Que admiração nos arranca o testemunho de paciência, da virtude da paciência, sobretudo nos santos. Naqueles que foram capazes de suportar situações sobre-humanas por causa de Cristo e da verdade, que aguentaram tudo de todos, sem desanimar e sem retroceder. Que belas ideias temos a respeito da paciência. Esta que perdemos, por exemplo, quando alguma coisa não funciona direito no fogão, ou quando um copo nos quebra. Nós somos assim. E a razão que deveria ser o condutor, a razão que deveria nos conduzir, porque nela está, é ela que é iluminada pela verdade, ela que deveria nos conduzir, não é ela que nos conduz, é a vontade que nos conduz, filhos. A vontade agora, onde está o mal. E por que o mal está na vontade? Porque ele é extremamente deleitoso. Quem é o homem mau, a mulher má? São aqueles que fazem com gosto o mal, porque ele é cheio de deleite e de prazer. Evidentemente que se tomássemos um choque de 220, em qualquer atitude delinquente não faríamos mais. Por que delinquimos tanto? Por que pecamos tanto? Porque o pecado está cheio de gosto. Porque o pecado satisfaz a vontade, ainda que negue a razão. E assim saímos da terra, filhos, assim saímos de Adão. A razão que, como cavaleiro, deveria montar o cavalo da vontade, tem essa ordem agora invertida. É a vontade que monta a razão. Nós não vamos encontrar nenhuma força de oposição maior a Deus do que aquela que encontramos em nós mesmos. E a carne, o mal em nós, aciona os outros dois grandes inimigos de Deus, o mundo e o demônio. A carne, o mal em nós, o mundo, o mal em torno de nós, e o demônio, o mal acima de nós. Esses males exteriores, os dois grandes inimigos de Deus do lado de fora, só funcionam bem porque tem como um bom aliado o inimigo do lado de dentro, a carne, nunca mortificada, nunca penitenciada, sempre atendida, sempre satisfeita, sempre agradada. E nós caminhamos nessa ilusão, achando que o trato com Deus se faz de belas e bonitas ideias, de boa e refinada teologia, de versículos das Escrituras bem decorados e bem repetidos. Isso não passa de uma fraude. Tua religião é um nada. Até porque a instância suprema da vida religiosa nos está dada no primeiro mandamento, que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E amar a gente ama com a vontade e não com bonitas ideias. Ninguém aqui é o que pensa. Nós não somos o que pensamos, e menos ainda o que sabemos. Porque se fôssemos o que sabemos, santos seríamos há muito tempo. Todo mundo aqui tem as mais bonitas e elevadas ideias da santidade, mas santo não é. E não é por isso. Então, quando o nosso Senhor decidiu curar a humanidade, não o fez por outro caminho, nem de outro modo, a não ser pela carne. Como Deus curou a carne, Padre? Deus curou a carne com a carne. Agora, há entre nós alguém, vive entre nós, alguém que nós não conhecemos, mas cuja carne cura e é curada.
Aquele a respeito do qual os anjos anunciaram aos pastores em Belém: achareis um menino, um filho de homem, envolto em panos, em faixas e deitado numa manjedoura. O menino está deitado na manjedoura de propósito, porque na manjedoura está o feno, está o capim. E quem come capim, quem come o que é da terra, como o burro e a vaca, continuam animais, continuam da terra. Mas quem come a carne daquele que agora está no coxo, está salvo. Está salvo. A esse respeito vai dizer o grande Santo Agostinho: a carne te perdeu, a carne te salvou, pois que com a sua carne Cristo veio destruir os vícios da carne. Para que voltemos ao remédio, para que alguns têm que descobrir o remédio, não descobriram. O remédio para a sua carne infecta e doente de pecado. Alguns não descobriram ainda. Outros precisam redescobrir o remédio para a sua carne infecta e doente de pecado. Então, meus caros, quanto ao Natal, eis a carne que importa. A carne que importa no Natal não é propriamente a do peru, não é propriamente a do pernil. Miseráveis daqueles que acharem que seu Natal está escondido dentro de algum pacote bem embrulhado da caixa do Panetone. Lá faz Deus alguma coisa sem uma finalidade sábia e salvadora. Os senhores acham mesmo que o Natal existe para a gente reunir família e encher a cara de comida? É naquela carne que Deus colocou o remédio e o antídoto para a carne. Ela é a razão de estarmos aqui. Uma vez que o centro da missa é a consagração do corpo e do sangue de Cristo, oferecido a Deus em sacrifício e dado aos homens, aos fiéis, como alimento de vida eterna, pois quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem a vida eterna, conforme a declaração explícita de Jesus Cristo no Evangelho de São João, no capítulo 6. Então supliquemos a bondade e a misericórdia de Deus, meus senhores, que redescobramos lá no presépio de Belém o que nos cura. Uma vez que aprendemos no catecismo que pela Eucaristia, pela Santa Comunhão, nos tornamos aquilo que comemos. Para que comungamos? Para ser o que comemos. Para ser o que você é, fique na sua casa, por favor. Se você gosta do que você é, se você não vê problema em nada do que você sente, do que você pensa, do que você quer e do que você faz, fique na sua casa. Mas quando nos damos conta, não é? Como quem acordando de repente se dá conta de que dormiu com uma serpente enrolada no pé da cama, achando que estava tudo bem, que fez uma noite tranquila, e ao colocar os pés no chão se dá conta de que dormiu com uma serpente enrolada no pé da cama. Quem leva um susto enorme. Quem levando esse susto enorme, não é? Se dá conta de que está indo para o inferno sozinho. Que é para onde o senhor vai, a senhora vai, se não começar a questionar esse modo de pensar, de sentir e de gostar, contra o qual você não faz nada nunca. Porque ninguém é suficientemente grave e rigoroso quando se trata dos próprios gostos. Temos raiva de quem acusa nossos gostos e não queremos mexer neles. E no entanto, para isto nasceu Jesus Cristo. Para trazer o remédio à nossa carne pervertida. Ó impuro, ó impura, o que vais dizer a Deus? Ah, Senhor, eu não conseguia a castidade, eu não conseguia ser puro. Nosso Senhor vai lhe mostrar, ele vai dizer, mas você tem Eucaristia? Ó ímpio, sem devoção, que não reza, que não leva a sério o trato com Deus. Ah, Senhor, eu não conseguia rezar, eu ficava distraído, eu me cansava, eu me vivia em aridez. Não, o Senhor vai dizer, mas você tinha Eucaristia? Você tinha a carne de Cristo? O remédio estava lá. O remédio para a tua tibieza e aridez estava lá. Você não tem desculpa. Ah, Deus, eu não conseguia perdoar, eu sempre fui irascível, cheio de ódios e de desejos de vingança, porque todo mundo era contra mim e eu era contra todo mundo, porque me insultaram, me injustiçaram. Mas você tinha a carne de Cristo na Eucaristia. Ali você tinha toda a misericórdia e todo o perdão do mundo. Você não tem desculpa. Nós não temos desculpa nenhuma para nada. Depois da carne de Cristo, ninguém aqui tem desculpa para nada.